Os vírus são inimigos invisíveis e não são considerados seres vivos, que podem devastar o corpo humano de maneiras inimagináveis, desde pandemias que talvez você já tenha ouvido falar, ou até presenciado, até algumas ameaças modernas. Mas você sabe das condições mais mortais que eles podem causar, ou como elas causam e como que você pode se prevenir delas? Então, olá, meu nome é Vitor Hugo e neste vídeo eu vou te explicar vírus mortais. O vírus Ebola causa a doença do vírus Ebola, DVE, identificado pela primeira vez em 1976 na República Democrática do Congo, e é transmitido por contato direto com fluidos corporais infectados com o vírus, sendo fluidos corporais de pessoas ou até de animais. E alguns dos principais sintomas são a febre alta, vômitos, cansaço extremo, dor de cabeça, febre e uma dor muscular intensa. Mas em estágios mais avançados você pode também ter uma insuficiência múltipla de órgãos, em que vários órgãos param de funcionar, ou não funcionam direito. Mas o porquê do vírus Ebola ser mortal é porque esse vírus ele meio que destrói e quebra as paredes dos nossos vasos sanguíneos, o que faz a gente ter hemorragias fatais, fica sangrando sem parar. E sem um tratamento adequado, a taxa de mortalidade pode até ultrapassar os 90%. Na questão de prevenção, você pode usar os EPIs, isolamento de pacientes contaminados e algumas práticas rigorosas de higiene. Existem algumas vacinas também que podem ajudar. Na questão de tratamento, na maioria das vezes são feitas uma terapia de suporte e existem alguns anticorpos que podem ajudar. E por curiosidade, o vírus Ebola vem do nome Ebola, que é o nome do rio que esse vírus foi encontrado, e ele já causou mais de 11 mil mortes apenas da pandemia de 2014 e 2016, na África Ocidental. O vírus da raiva é transmitido pela saliva de animais infectados e geralmente por mordidas. E esse vírus ataca o sistema nervoso central. Por isso, alguns dos principais sintomas possíveis são a febre, dor de cabeça, formigamento no local da mordida, espasmos musculares, hidrofobia, que é o medo da água, e uma agitação fora do normal. Você pode também ter paralisia, coma e pode chegar na morte. Mas o do porquê que pode chegar na morte é porque uma vez que os sintomas aparecem, a taxa de mortalidade é quase 100%, pois o vírus causa uma falência múltipla de órgãos. E na questão de prevenção, profissionais de risco podem tomar uma vacina de pré-exposição e tomar cuidado com animais que possam estar possivelmente infectados. Na questão de tratamento, não existe uma cura definitiva após o início dos sintomas, apenas um suporte paliativo. E uma curiosidade que é até boa é que mesmo que a raiva tenha uma das mais altas taxas de mortalidade, a vacinação pode prevenir essa mortalidade com quase 100% de eficácia. Algo bem bom, né? O famoso HIV, ou vírus da imunodeficiência humana, ataca o nosso sistema imunológico, especificamente as células CD4, levando a AIDS se não tratado. E o vírus normalmente é transmitido por fluidos corporais. E alguns dos possíveis sintomas são a febre, fadiga e aumento dos linfonodos nos estágios iniciais, a perda de peso estranha, infecções oportunistas e câncer em estágios mais avançados e específicos. Mas o porquê do vírus HIV ser extremamente mortal é que o HIV ele vai destruindo gradualmente o nosso sistema autoimune, deixando o nosso corpo mais fraco e vulnerável a doenças de fora, como por exemplo a infecções fatais e cânceres. E sem tratamento, a AIDS pode ser inevitavelmente fatal. E na questão de prevenção, pode ser usado preservativos e ter um controle rigoroso de transfusões sanguíneas. Na questão de tratamento, existem algumas terapias que podem ajudar a suprimir o vírus e pode até permitir que você viva uma vida mais longa e até saudável. E por curiosidade, desde o início da epidemia do HIV, mais de 40 milhões de pessoas morreram ao redor do mundo. Mas os avanços na TARV transformaram o diagnóstico em até uma condição relativamente gerenciável. O vírus SARS-CoV-2, ou a.k.a. Covid-19, é uma doença respiratória que desencadeou uma pandemia global em 2020. Talvez você tenha até passado por ela, pois o SARS-CoV causa o Covid-19 e é transmitido por gotículas respiratórias e superfícies contaminadas.
E alguns dos principais sintomas são tosse, febre, e alguns dos possíveis sintomas são tosse, febre, fadiga, perda de paladar e olfato. Também uma dificuldade respiratória. Mas também é possível ter algumas complicações mais graves, como a síndrome do desconforto respiratório agudo, SDRA, mas não é esse o motivo dela ser mortal. É porque ela pode comprometer nosso sistema respiratório, cardiovascular, pode até causar a falência de múltiplos órgãos, especialmente em grupos de risco, como os idosos, ou pessoas que têm o sistema autoimune debilitado. Para se prevenir, você pode se vacinar, ter uma boa higiene das mãos, manter um distanciamento social saudável e seguro, e em lugares de possíveis contaminação, usar máscara. E na questão de possível tratamento, pode ser feitos alguns cuidados intensivos, um suporte respiratório e algumas terapias antivirais. E a curiosidade da vez é que até 2023, mais de 6 milhões de mortes foram atribuídas a essa condição em todo o mundo, destacando assim a importância da vacinação. O vírus Marburg, que é um parente próximo do Ebola, quase um primo, causa uma febre hemorrágica viral e é transmitido por morcegos ou por contato com fluidos corporais de pessoas infectadas. Sendo alguns dos principais sintomas a febre alta, calafrios e dores musculares, hemorragias internas e externas, insuficiência hepática, coma e morte em estágios mais avançados. Mas o porquê desse primo do Ebola ser considerado mortal é que esse vírus causa uma resposta inflamatória descontrolada e sérios danos aos nossos vasos sanguíneos, levando a um choque hipovolumênico e a falência de órgãos. Na questão de prevenção e tratamento pode ser feito o controle de surtos, EPIs em casos específicos, e o isolamento de certos casos. Na questão de tratamento também não existe uma cura específica, mas um suporte intensivo e experimentação com certos anticorpos podem ter uma ajuda significativa. E por curiosidade, esse vírus foi descoberto em 1967 durante surtos simultâneos na Alemanha e na Sérvia, ligados a primatas que primeiramente foram importados para uma pesquisa. O vírus Hantavírus é transmissível pelo contato com fezes, urina ou saliva de roedores infectados, e ele pode causar a síndrome pulmonar por Hantavírus, ou até uma febre hemorrágica com síndrome renal, sendo alguns dos possíveis sintomas a febre, dor muscular, fadiga, uma dificuldade respiratória e um edema pulmonar, e algumas complicações renais graves em certos casos. Mas o porquê dessa condição ser considerada mortal é que o edema pulmonar e a falência respiratória ocorrem rapidamente, podendo trazer uma alta taxa de mortalidade superior a 40% em certos casos. Na questão de prevenção pode ser feito o controle de certos roedores e tomar cuidado com a higiene, principalmente em locais rurais. Na questão de tratamento, existem alguns cuidados intensivos, como o suporte respiratório e o controle de fluidos. E a curiosidade dessa vez é que o Hantavírus ficou famoso nos Estados Unidos em 1993, com surtos letais ligados às áreas rurais e contato com ratos veadeiros. Não posso deixar de falar também que, mesmo que a gente não possa ver esses vírus, eles podem ser extremamente fatais e perigosos, por isso que é importante a gente se prevenir sempre que possível, e a prevenção é algo realmente útil que pode salvar vidas. E lembrando que esse vídeo tem um cunho informativo, então caso você viu ou sentir algo fora do normal, procure um médico profissional qualificado e de confiança. E caso você tenha interesse em conhecer mais também sobre a saúde mental e física com algumas dicas práticas e úteis, deixei um material complementar no comentário fixado. E para você que chegou até aqui, eu tenho uma meta de até o final do ano conseguir 100 mil inscritos. Então, por favor, me ajude a chegar lá. Valeu!